proporciona. Agora 8h27 e vamos então para o bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Tudo bem, Carol? Bom dia pra você. Alô, Antônio Carmo, seja bem-vindo. Ótima segunda-feira, meu caro. Opa, de surpresa, bom dia para você, Cláudio Nicolini, aos amigos todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo, ano 21. Muito bom, vamos começar, Antônio Carmo, falando do Campeonato Paulista da Série A2. Teve início a segunda fase neste final de semana. E o São José de visitante conseguiu um grande resultado. Vitória no último lance da partida contra o Sertãozinho. Já estava trazendo o empate que era bom. Achou um gol e aí trouxe 3 pontos de Sertãozinho. Começa com o pé direito. Fora isso, os mandantes Juventus e Votuporanguense fizeram a parte deles. O Juventus ganhou da Ferroviária 2-1. A Votuporanguense ganhou do Ituano 3-0. E o 15 de Piracicaba e o Água Santa ficaram no 0-0. Resultado bom também para a Águia, pois é do grupo da Águia, né, Antônio Carmo? O grupo da Águia é o Juventus, né, que ganhou da Ferroviária por 2-1. Dois times que venceram e que vão se enfrentar quarta-feira, 8 da noite, no Martins Pereira. A vitória do São José foi muito justa, Nicolini. O primeiro tempo do São José foi muito bom, virou 1-0. Gol do Michael Paulista, podia ter virado 3. Michael Paulista fez um gol bonito de fora da área, depois perdeu um outro dentro da área. O João Ramos já havia perdido um gol, o Tomás Carvalho outro. O time teve um domínio completo do primeiro tempo. Virasse 3-0, por exemplo, seria um placar justo por aquilo que o primeiro tempo foi mostrado lá no Frederico Dalmaso, na cidade de Sertãozinho. Domínio completo do São José. Bom, para o segundo tempo, o Sertãozinho não tinha o que fazer, foi para frente, São José recuou um pouco, Sertãozinho apertou o time e foi, empatou o jogo aos 17, São José tinha tido uma boa oportunidade, e aí o jogo ficou mais para o Sertãozinho, que começou a rondar a área do São José e tal. E o empate estava se configurando, né? Porque o jogo foi até os 52 do segundo tempo, e aos 51 minutos e meio lá, numa arrancada espetacular do Clecione, que fez a jogada logo no rebote da zaga, aquele negócio, assim, o Sertãozinho estava na área, para cruzar uma bola de lateral. Bate o lateral, joga na área. O pessoal chama de latereio nesse futebol moderno, viu, Nicolás? Essa coisa horrorosa. Aí cortaram de cabeça. Clecione deu a finta sem tocar na bola. E aí o São José arrancou um contra-ataque de 3-2 e saiu o cruzamento do Cristiano. O Cristiano que estava lá atrás foi, né, deu um pique de 80 metros, chegou, o goleiro saiu catando borboleta e ele, de cabeça, bonito, fez 2-1. Vitória justa, merecida do São José, importante. Falei aqui, né? O pessoal sempre vão trabalhar no campeonato ganhando em casa e empatando fora. Isso não vai acontecer, logicamente, com todo mundo. E o Sertãozinho já começa perdendo em casa. São José dá um salto grande, né? Pois agora vai fazer 2 jogos seguidos em casa. Só que tem um detalhe, lá em casa ele não tem rendido o que tem conseguido fora de casa. Nicolini, assustador o ótimo retrospecto do Jorge Castilho. 6 jogos comandando o São José fora de casa e 6 vitórias. Nem empate tem, vai jogar fora, ganha, né? Ganhou no último minuto do Taubaté em Taubaté, ganhou dessa vez no último minuto, já ganhou com vitórias contundentes como 3-0 sobre o 15 de Piracicaba, enfim. O pessoal, o torcedor do São José até fala, vamos jogar, quarta-feira contra o Juventus, é no Martins Pereira, não, muda para a Rua Javari, né? Mas agora vai ter que mostrar que também, diante da sua torcida, jogando em casa, tem bola para conquistar aí os resultados. Serão 2 jogos seguidos em casa. Quarta agora, dia 18 contra o Juventus, na outra quarta, fim de semana não tem jogo, dia 25 contra a Ferroviária também no Martins Pereira. Se prevalecer aí o jogo com mando de campo, ganhando os 2 jogos, praticamente já estará classificado, ainda no primeiro turno. Então foi uma vitória muito boa e importante, e o que vale, Nicolini, é bola na rede, vale a vitória, né, na Série A2 é muito mais importante ganhar do que jogar bem. São José jogou bem o primeiro tempo, no segundo caiu, mas conseguiu uma vitória fundamental. Sem dúvida alguma. Eu queria que você falasse da goleada da Votuporanguense em cima do Ituano. 3-0, credencia o time de Votuporanga, Antônio Carmo? Eu disse aqui semana passada, né, que dos 8 times aí que eu tinha visto na reta final, o Votuporanguense para mim era o mais fraco. E olha só,
pega o Ituano, que é um dos mais fortes, né, um dos times que vão brigar definitivamente aí pelo acesso, pelo menos era assim que a coisa estava escrita, e o que acontece é que a Votuporanguense sapeca 3-0 no Ituano, que foi o time que ficou mais tempo sem perder na primeira fase, Nicolino. O Ituano caiu a invencibilidade dele só ali pela 11ª, 12ª rodada, e perdeu 3 jogos, né? E Sim. terminou essa fase da primeira fase mal. Ele terminou fazendo aquele 3-3 com o Monte Azul em casa, um jogo em que ele tinha todo o domínio, né, e poderia estar ganhando 3-0, e acabou permitindo o empate em 3-3, e agora o Ituano começa também mal, começa perdendo e tomando um pacote, né, 3-0, não é fácil não, o tomar da Votuporanguense. E com um detalhe, né, o Votuporanguense foi buscar os seus gols, né, os gols que configuraram aí a goleada no finalzinho, estava 1-0, um gol logo no começo do jogo, e aí a Votuporanguense foi segurando o jogo, foi garantindo bem esse placar. O Ituano já havia perdido também do Osasco, né, por 2-0, terminou a primeira fase em baixa, e aí na reta final terminou em baixa e começou em baixa a quadrangular. E aí no finalzinho, aos 49, 52 do segundo tempo, a Votuporanguense conquistou e confirmou essa goleada surpreendente, sem dúvida alguma, foi o resultado mais surpreendente da rodada. Você pega 15-0, Água Santa 0, resultado mais do que normal, esperado, né? O Água Santa é um time difícil de ser batido, e o 15 não está assim jogando aquela bola toda, e mesmo atuando em casa, não conseguiu fazer gol, ficou no 0-0, mas o grande destaque, sem dúvida alguma, em termos de placar, é essa vitória contundente da Votuporanguense, aí sapecando 3-0 no Ituano. É isso, São José e Juventus tem 3 pontos, Sertãozinho Ferroviária 0 no grupo da Águia. Do outro lado, a Votuporanguense pimpona com 3 pontos, líder isolada. 15 de Piracicaba e Água Santa tem 1, Ituano tem 0, quarta-feira tem rodada. São José e Juventus, Martins Pereira, alô torcedor, é hora de prestigiar a Águia, hein? Torcedor tem que ir lá empurrar o São José em busca da vitória em casa. Expectativa é de pelo menos uns 5 mil torcedores no meio da semana, né, Antônio Carmo? Tem que ser pelo menos 5 mil, agora é a hora da onça beber água. Se o torcedor quiser ver coisa boa, prestigiar, é o momento, ir lá e incentivar um time que está bem e que precisa, sem dúvida alguma, do apoio da torcida. Agora é hora. É isso aí. Muito bom, Antônio Carmo. Dito isso, vamos para o Campeonato Brasileiro, 6ª rodada no final de semana. No sábado, 2 jogos. O Vitória ganhou do Atlético Mineiro 2-0 lá no Manuel Barradas, em Salvador. O Flamengo goleou o Botafogo em pleno Engenhão, 3-0. Olha o Flamengo de volta aí, Antônio Carmo. O Botafogo, quando tiver jogo contra o Flamengo, é melhor não, né, Nicolino? Já manda o bilhetinho, né? Valeu. Tem 3 pontos. Toma 3 pontos. É uma desigualdade gigantesca esse confronto. Nem o Vasco, que está numa fase pior, consegue perder tanto do Flamengo contra o Botafogo, como o Botafogo. Todo jogo, Flamengo e Botafogo, você pode cravar Flamengo ganhando. E por 3-0 ainda, e no Engenhão ainda, no estádio Newton Santos. Botafogo, que veio da eliminação da fase preliminar da Copa Libertadores, está com problema, de novo pode sofrer o transfer ban lá, se não pagar uma conta, coisa está muito enrolada no Botafogo, tudo isso se reflete dentro de campo. E o Flamengo, agora sob o comando do Leonardo Jardim, acho que as coisas já se ajustaram, né, depois de um começo aí muito claudicante com o Felipe Luiz, perda de taças, de não sei o que, Supercopa, Recopa, ganhou o Campeonato Carioca, não tomou gol ainda, né, e o empate com o Fluminense na final do Carioca, e 2 vitórias agora, jogando lá no Rio, antes de havia batido o Cruzeiro 2-0, começa bem o Leonardo Jardim, comandando aí o time de melhor, sem dúvida alguma, de melhor elenco do país. E o Atlético Mineiro não se inventa, né, Nicolino? Ele ganhou na Bacia das Almas do Inter na quarta-feira, e aí tomou 2-0 do Vitória. E quarta-feira vai enfrentar o líder São Paulo, jogando em casa, mas não tá bem não. Eduardo Domingues, o novo técnico lá, não tá conseguindo fazer o time jogar bola. Vai ter muito trabalho, pegou terra arrasada, né, Antônio Carmo? Como sempre deixa o técnico argentino, né? Onde passa Jorge Sampaoli, e o que vem para substituí-lo sabe que o trabalho é longo. É isso.
No domingo, grande vitória do Fluminense, olha o tricolor aí, 3-2 no Atlético Paranaense. No Clássico Paulista de Vila Belmiro, Santos e Corinthians ficaram no 1-1. O Internacional de Porto Alegre, esse só trocar o técnico não resolve. O time é muito ruim, Antônio Carmo, e perdeu pro Bahia. 1-0 em casa, é o lanterna do campeonato. O Palmeiras reabriu o Allianz Parque e venceu o Mirassol pela conta do Chá. Gol do Flaco Lopes, 1-0. Olha o coxa aí, o Coritiba embalou, hein? Venceu mais uma. Dessa vez o Clube do Remo, 1-0. O São Paulo, líder mais líder, imbatível do que nunca, venceu o Bragantino fora de casa, 2-1. O São Paulino tá pimpão demais nessa segunda-feira. Falou, ó, nem precisa continuar, manda o caneco que tá aí, o São Paulo voltou, hein, Antônio Carmo? E por fim, Cruzeiro e Vasco no Mineirão, 3-3. E deram a mala pro professor Tite, tá fora do Cruzeiro, Antônio Carmo. Você mandou o fax lá direto da sua casa à noite, né? Trabalhei. Trabalhou. Por isso que eu perdi hora. O caminho é longo, sai cedo, diz o ditado, né? O Tite, ele foi um técnico, Nicolino. Eu vi uma crônica boa aí sobre a queda dele. Ele chegou demitido no Cruzeiro. Ele chegou e a torcida falou, não, o Tite não vai resolver nossos problemas, Leonardo Jardim fez um ótimo trabalho, pense em outra coisa aí, o Pedrinho Lourenço, presidente do clube, vamos, e primeiro jogo ele já foi vaiado, o Cruzeiro estreou perdendo lá do Uberlândia, de alguém no Campeonato Mineiro, ele já foi vaiado, fora Tite. E ganhou o Campeonato Mineiro, mas sem mostrar nada também, se perde, já seria mandado embora naquele dia, né? Porque o Atlético ia para 7 títulos consecutivos. Deu uma sobrevida para ele, mas aí vieram esses 2 jogos, a derrota para o Flamengo quarto e o empate contra o Vasco ontem. Não dá. Olha que, Nicolino, o Pedro Lourenço, presidente do Cruzeiro, segurou, porque se dependesse da torcida, o Tite seria mandado embora já umas 2, 3 semanas atrás. E não, vamos aguardar. E aquilo que nós comentamos aqui um dia, o Tite só estava sobrevivendo no Flamengo pelo lastro, pelo nome, pela história, né? Por ser o Tite. Fosse qualquer outro técnico, ele teria sido dispensado. Mas como é o Tite, né? Que tem um trabalho aí muito bom, principalmente à frente do Corinthians e da seleção brasileira, convenhamos, fez bons trabalhos, não chegou em 2 mundiais, parou em quartas de final, e isso pesa, né, na conta do técnico, mas depois, quando voltou, Nicolino, não foi bem no Flamengo e agora não foi bem no Cruzeiro. Está parecendo um técnico comum, que ele não era, né? Ele era um técnico diferenciado. Ele está entrando já na linha de Vanderlei Luxemburgo, de Luiz Felipe Scolari, aqueles grandes treinadores que todo mundo queria, mas que nas últimas passagens aí não deram certo em lugar nenhum, hoje estão aposentados. O Tite caminha para isso também, pelo jeito. Sei não o que vai ser. Mas o Cruzeiro e o Vasco fizeram um jogo sensacional, né? O Vasco, o Pedrinho quase foi preso, porque ele queria bater no juiz, entendendo errada a expulsão do menino do Vasco, fez 2 gols, depois foi expulso. Jogo sensacional. O Cruzeiro fez 1-0, o Vasco virou para 2-1, teve um jogador expulso, o Cruzeiro empatou, o Vasco fez 3-2 e o Cruzeiro empatou. Foi buscar o empate no finalzinho. O Vasco quase sai do Mineirão com 3 pontos, saiu com um ponto que é bom, logicamente, se empatar com o Cruzeiro fora de casa. É o time que agora começa a se reestruturar. Também saiu o Fernando Diniz, sai todo aquele estilo de jogo, e o Renato Gaúcho vai introduzindo o seu jeito de jogar. O Vasco pode ter melhores momentos. Cruzeiro e Inter, que se cuidem aí, vão precisar resolver a situação, são os 2 últimos colocados no campeonato. O Inter, que tem aquele Paulo Pesolano, né, que foi técnico do Cruzeiro, o Inter inventou, ele não sei se aguenta, viu, Nico? Prepara o seu fax aí, que também não sei se aguenta lá. 2 pontos em 6 jogos, derrota em casa pro Bahia, e tá jogando pedrinha, né, Antônio Carmo? Mas o time é ruim, Antônio Carmo. Né? Perdeu 3 jogos em casa, perdeu do Palmeiras, do Atlético Paranaense, e agora perde do Bahia também, que vai bem no campeonato. Só o Bahia e o São Paulo estão invictos. São Paulo, né, como você disse, sobrando aí 5 vitórias e um empate, campanha espetacular, daquela que o tricolor, o São Paulino, não imaginava que começaria assim, mas começou e está muito bem, tem que seguir, porque só o começo é muito simples aí, Nicolino, a coisa vai apertar mesmo, é ali para o final do primeiro turno aí que a gente separa as crianças, né, dos adultos. Vai ter parada para a Copa do Mundo e tem muita coisa para acontecer. E o Palmeiras, que tem Flaco Lopes como seu Forte Lopes,
jogando muita bola, o melhor jogador do time, fez um golaço, tá bom demais, ganhou do Mirassol, valeram os 3 pontos. Muito bom, hoje tem Chapecoense e Grêmio fechando essa sexta rodada, mas ninguém alcança o São Paulo, tem 16 pontos em 6 partidas. Depois vem Palmeiras e Fluminense com 13. Lá atrás o Internacional de Porto Alegre é o lanterninha com 2, o Cruzeiro tem 3, o Remo tem 3, o Botafogo também tem 3, mas o Botafogo tem apenas 4 jogos, Antônio Carmo. Santos e Corinthians 1-1, acho que você acompanhou, confesso que não vi nada, só os gols depois, Neymar reclamando do gramado que não tá bom, que não sei o quê, voltou, trabalhou, aqui falha do zagueiro do Corinthians com a bola no pé, deixou, perdeu, né, pro Neymar, Gabriel e tal, belo gol do Memphis Depay, um jogo que 1-1 me parece ter sido justo, né? É isso, né? Foi o que entregaram as equipes, era ruim para qualquer um dos treinadores a derrota, porque a água já tá quente pro lado do Dorival também. Eu não sei não se o Vozvoga fica pro jogo contra o Inter. Aí não tem desculpa. Já empatou em casa com o Corinthians. Né? Vai pegar o Inter em casa agora que não ganha nem do vento. Não dá pra perder ponto, né, Antônio Carlos? Não, se aí realmente não ganhar do Inter no meio de semana, não vai sobrar, não vai ter jeito, vai ficar fora, né? O Dorival, o Corinthians chegou a 5 jogos sem ganhar, e até no sábado já teve torcida, parte de torcida lá cobrar o pessoal no Parque São Jorge, aquela coisa. Acabou de ser campeão aí da Copa, do torneio da Taça, Supercopa, mas não serve, Nicolino. Já tropeça em 4, 5 jogos no Brasileiro, a torcida já vai cobrando. E quando vai pegar a Chapecoense no meio de semana fora de casa. É mais ou menos assim como Santos e Inter também. Não ganhar da Chapecoense, vai ganhar de quem, né? Vai precisar da recuperação aí. É isso, tem rodada já no meio de semana, mas hoje a gente tem Chapecoense e Grêmio fechando esta rodada, as duas equipes que jogam depois na quinta-feira, meu querido Antônio Carmo, é o Brasileirão que vai pegando no breu, meu querido Antônio Carmo, Brasileirão vai pegando no breu. Jacareí pela 4 empatou com o imperdível Barretos, o Barretos está invicto no campeonato. Jacareí ficou no 1-1 jogando no do Campuzano, viu, Antônio Carlos? Isso. E está se mantendo entre os 8, vai abrindo ali uma pontuação, 3, 4 pontos à frente do 9º colocado, está em 7º agora, e está na batalha, está na briga, campanha regular, as chances de classificação, elas são boas. Muito bom, Antônio Carmo, muito bom, muito bom. Você assistiu o Sinner e Medvedev ou não, Antônio Carmo? Não, vi só uma parte do jogo, falei, o Sinner vai fazer protocolar aqui, porque o Medvedev estava ali de intruso lá, né? Ele tirou o Carlos Alcaraz no sábado, que foi a grande zebra do tênis neste ano até agora, né? E o Carlos Alcaraz caiu, foi a primeira derrota dele no ano, e o Medvedev conseguiu vencê-lo, mas aí não foi páreo para o Yannick Sinner, 2-0, e o italiano ganha pela primeira vez a Indian Wells, assim como no feminino também, com a Aryna Sabalenka derrotando a Rybakina. Ela havia perdido o título lá da Austrália, 2-1, e deu o troco agora, ganhando de virada por 2-1. Então, fechou-se o Indian Wells, um grande torneio de tênis em que o João Fonseca fez um bom trabalho. É isso, meu querido Antônio Carmo, João Fonseca que perdeu pro campeão, né? É isso. Né? Pro campeão, isso tá tranquilo, perdeu pro Sinner, é verdade. E deu canseira no Sinner, foi o jogo mais difícil do Sinner, não é? É isso aí, foi no tie-break, nos dois sets. Muito bom. Fórmula 1, Antônio Carmo, na madrugada de ontem, deu Antonelli, olha aí, o italiano ganhou a corrida depois de 20 anos, e já deu pra ver que começa a Fórmula Mercedes mesmo, não tem pra eles, viu, Antônio Carmo? Ganhou tudo, ganhou a corrida sprint, ganhou a corrida oficial, primeiro, segundo e primeiro, vão dominando tudo que vem pela frente, e a Mercedes vai sobrando aí, se não houver mudanças no regulamento, a FIA, Nicolino, divulgou no fim de semana o cancelamento de 2 grandes prêmios, da Arábia Saudita e do Bahrein, por conta dos problemas todos que estão acontecendo lá no Golfo, aquela coisa toda. Então, essas 2 corridas, em abril não vai ter corrida. E aí vai dar tempo do pessoal treinar um pouquinho mais, mas o pessoal está reclamando muito aí do novo regulamento, o Verstappen nem terminou a prova, vários pilotos não terminaram. O Toledo nem saiu. Né? Então, uma corrida, convenhamos, daquela bem chatinha, né? Agora para a Mercedes tá bom demais, Se vocês não conseguem competir, azar de vocês, deixa comigo. Continuar assim, vai ganhar todos os grandes prêmios.
Muito bom. Para fechar, vamos falar de seleção brasileira. Duas coisas. A primeira é que a Sub-20 vai jogar em São José, Antônio Carmo, um amistoso contra o Paraguai. Foi confirmado pela CBF, né? Nesse final de semana, bem bacana. Não, acho que é dia 28. Acho que é no outro fim de semana ainda, Nicolinho. Assim, foi confirmado agora. A notícia saiu no final de semana. Acho que é no fim do mês. É isso aí, tá longe. O técnico Paulo Vitor, que era do Palmeiras e está trabalhando no América do México com o André Jardim. Ele agora é o novo técnico das seleções Sub-20 e Sub-23, convocou pela primeira vez a seleção e vai fazer esses 2 amistosos contra o Paraguai, o primeiro em São José dos Campos, o segundo no Canindé, e será sábado, então dia 28, 7 da noite, aí depois serão divulgados os detalhes aí de ingresso, essas coisas todas aí. O São José já jogou com uma seleção brasileira de base, Nicolinho, era chamada Seleção Brasileira de Novos, em 1977. Teve um jogo no Martins Pereira, foi um Evaristo de Macedo, que foi o técnico da seleção brasileira. É verdade, ele estava lá comandando a seleção brasileira. Ela era chamada de juvenil, de novos, mas era esse sub-20 aí. Foi 1-1 o jogo, inclusive. Terminou empatado. O Guina, centroavante, que brilhou no Vasco da Gama e que fez o gol da seleção brasileira. Que é isso, Antônio Carmo é testemunho ocular, meu amigo. Sabe tudo. Eu estava lá, numa quarta-feira à noite. Viu? Quando eu falo que é testemunho ocular, é o nosso repórter-esso, esse Antônio Carmo. É o melhor que nós temos, né? Nem tanto, mestre. Se o repórter-esso não falou é porque não existiu, Antônio Carmo. Muito bom, verdade. Hein? Olha, Antônio Carmo, e o Ancelotti? Chama quem hoje, Antônio Carmo? Hoje. Vai pegar, fazer o sorteio? Lateral direito, põe 10 nomes lá e tira. Tem uns 10 no mesmo nível, mas qualquer um. Aí ele tira assim, Carlos Alberto Torres, já morreu, chefe. Opa. Djalma Santos, já morreu, chefe, não dá. Cafu, tá aposentado faz 10 anos, chefe, não dá. Leandro, tá sem 2 joelhos, chefe, não dá. Vai convocar quem para lateral? Jorginho, parou de jogar. Não tem lateral direito, não tem lateral esquerdo. Goleiro, olha, tudo meia boca. Não sei não, viu? Chama lá quem quiser e vai enfrentar França e Croácia. O Neymar, pelo que jogou ontem o jogo inteiro, acho que vai, né? Porque ontem acho que era o jogo de afirmação. Porque também, o Neymar, na minha opinião, com uma perna só, é melhor do que o Richarlison e o Matheus Cunha com as duas juntas, né? Vamos ver aí o que vem de surpresa nessa convocação. Aguarde, já tem vários jogadores que já foram cortados antes mesmo da convocação, né, que poderiam ir. O Wanderson, lateral lá do Monaco, não sei quem mais, vamos ver aí. Vamos ver, tá chegando Copa do Mundo, é ano de Copa, Antônio Carmo. Tá chegando a Copa, são os últimos amistosos do Brasil. A convocação é hoje, 3h30 da tarde, amanhã a gente corneta a turma aqui. Tá bom, Antônio Carmo? Tá combinado então, a gente se fala. Grande abraço professor. Outro para você, Cláudio Nicolini, aos amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima semana, gente. Até mais.